Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo da playlist de como entender frações. Vamos tratar agora sobre os tipos de frações. Primeiramente, por que a gente precisa saber os tipos de frações? Para que a gente saiba identificar cada fração que nós vamos estudar, analisar, que a gente vai ver nos exercícios e tudo mais. Por exemplo, a primeira é a fração própria. O que é uma fração própria? A fração própria é, de fato, uma fração, ou seja, é algo que trabalha com as partes. Então, por exemplo, 3/5 é uma fração própria. Por quê? É, de fato, uma parte. A fração trabalha com as partes. Ao contrário da fração imprópria, porque a fração imprópria ela vai ter a parte, mas ela também vai ter um inteiro. Então, por exemplo, 8/5. 8/5, se a gente observar, trabalha com um inteiro e uma parte. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, a fração própria, ela vai ter 2, 3, 4, 5. A gente vai ter aqui 1, 2, 3 feitos, certo? Então, foi uma parte desse inteiro, desse todo. Mas aqui a gente vai ter o quê? 5. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Foi um inteiro. Lembrando que o número que está embaixo é que determina o inteiro, pessoal. Então, o 5 ele determina o inteiro. Então, um inteiro contém 5 partes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, 8/5 é, na verdade, um inteiro mais 3 partes. Então, a fração própria, ela trabalha justamente, propriamente, com as partes, e a fração imprópria trabalha com as partes, mas também com inteiros. Você pode ter mais de um inteiro aqui, obviamente. E a fração aparente, na realidade, ela é só um inteiro. Por isso que ela é aparente. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 5/5, eu tenho, na verdade, isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho, na verdade, um inteiro. Ou você pode simplesmente fazer 5 dividido por 5 é 1. É um inteiro. Então, a fração aparente, ela é só um inteiro, por isso que ela é aparente. Depois nós temos as frações mistas. Elas têm uma relação muito importante com as frações impróprias, mas nós vamos entender isso mais para frente. Então aqui, ó, as frações mistas, elas são uma forma diferente de representarmos as frações impróprias. Observem aqui que nós temos 2 inteiros e 6 décimos. É o que a fração mista aqui está dizendo. Isso daqui está falando a mesma coisa que isso daqui. Nós temos 2 inteiros e 6 décimos. Então, um inteiro desses daqui tem 10 partes, certo? Logo, a gente pode concluir que aqui são 10 partes, aqui são 10 partes. Aqui são 10 partes, mas somente 6 dessas partes a gente está utilizando. Então, por exemplo, se a gente fosse reescrever essa fração mista como se fosse uma fração imprópria, a gente tem 10 mais 10 mais 6, a gente tem 26 por 10, na verdade. Aqui. Então, essa fração mista, ela é essa fração imprópria. Ok? Então, fração mista é só uma forma diferente de representar a fração imprópria, no qual a fração mista separa a parte inteira da parte de fato. Nós temos também as frações equivalentes. Na verdade, as frações equivalentes sempre se voltam a uma outra fração. Como assim? Se eu tenho aqui uma metade, meio, né? O meio ele pode ser também escrito como 0,5, se a gente fizer a divisão e colocar em número decimal. Mas nós também podemos escrever o meio como se fosse 2/4. Observem aqui que o que eu fiz aqui foi multiplicar o 1 por 2 e o 2 também por 2. Eu dobrei, né, os valores da fração. Mas 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, é 0,5.
Aqui eu não estou fazendo uma manipulação de número, eu estou mudando os números do nada. Não, eu simplesmente estou mostrando uma fração que é equivalente, ou seja, o valor interno é o mesmo. Aqui eu só estou mudando a aparência. Então esse meio é a mesma coisa que esse 2 sobre 4. Por quê? O valor interno dessas duas frações é o mesmo valor, que é o 0,5. Mas a aparência, a forma que aparece, a fração que aparece é o 2 sobre 4 ou o 1 sobre 2. Tem outras. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 3, 1 sobre 2. Eu vou ter 3 sextos. Pode ser também 4 oitavos, 5 décimos e assim sucessivamente. Então, as frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor interno. Ok? Aqui a gente vai ver agora a simplificação de frações e as frações irredutíveis. Existem também as frações redutíveis. O que acontece? As frações redutíveis são todas as frações que nós podemos simplificar. Por isso que tem a simplificação de frações. E as frações irredutíveis são aquelas que não podemos simplificar. O que é essa questão da simplificação de frações? Por exemplo, se eu tiver aqui 4 por 12, eu posso simplificar. Como assim? O 4, ele não é 2 vezes 2? Sim. O 12, ele não é o 4, ou seja, 2 vezes 2, só que vezes 3? Sim. Ou seja, aqui eu estou fatorando por números primos. Percebam aqui que eu separei esses dois números, eu fatorei por números primos. E eu estou pegando os números primos em comum. Observem aqui que eu tenho 2, 2, 2, 2. Então eu tenho 4 por 4, tanto que esses dois valores eles são múltiplos de 4. Então eu posso simplesmente pegar aqui o 4 e o 12 e simplificar. Esse 4 por 12 eu posso simplificar por 4. Ou seja, eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. Esse 4 sobre 12 é uma fração redutível. É por isso que eu posso simplificar. O que significa uma fração ser redutível? Significa que os dois termos, eles possuem fatores primos em comum. Pelo menos um fator primo em comum. Ou seja, aqui a gente tinha o 2 e o 2. Ou seja, a gente tinha um 4 em comum. Então eu poderia fatorar. Por isso que resultou num 1/3. Agora, esse 1/3 é uma fração irredutível. Eles não possuem nenhum fator primo em comum. Nenhum fator primo em comum. É por isso que é uma fração irredutível. Agora, por exemplo, se eu pegar 5 sétimos, isso daqui, essa fração, ela é irredutível ou é redutível? Bom, não dá para fatorar o 5 e nem o 7, porque já estão fatorados. Os fatores primos já estão ali. O 5 é número primo e o 7 também. Então, essa fração, ela é irredutível. Certo? Ela é irredutível. Agora, se eu pego, por exemplo, 15 por 20, eu posso fazer uma simplificação? Posso. Por quê? O 15 por 20, eles possuem um termo em comum. 15, na verdade, é 3 vezes 5, e o 20, na verdade, é 4 vezes 5, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 5. Estou lembrando. Lembrando aqui, estou fatorando em números primos. É a fatoração por números primos, decomposição. Aqui, qual é o termo em comum? É o 5. Então, eu simplifico aqui por 5. Então, na verdade, essa fração é 3 por 4. Perceba aqui que eu fatorei pelo número primo, fazendo a decomposição. Então, aqui, o 15 por 20, eu, na verdade, posso direto dividir por 5 os dois. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. 3 sobre 4 é uma fração irredutível, porque eles não possuem nenhum número primo em comum. Então, a gente fecha aqui. Essa é irredutível e essa daqui é redutível. Ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham uma ótima semana. Se tiverem qualquer dúvida
Deixem aqui nos comentários. Se tiverem alguma pergunta, me chamem lá no Instagram também, que eu estarei à disposição. E até o próximo vídeo. Até mais.